Hoje vamos conversar sobre a coletânea de contos Pessoas Bacanas. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Humberto, esse aqui é o canal Literário Primeira Prateleira. Bom, e continuamos na nossa leitura conjunta do mês de março no Clube de Literatura Brasileira Contemporânea. Para quem não conhece, está aqui na descrição do vídeo o link do clube, que é um clube onde todo mês a gente escolhe livros, textos de autores brasileiros contemporâneos para a gente ler em conjunto e discutir. Então tem discussão pelo Facebook, por um grupo de WhatsApp e agora tem posto os posts no Instagram também, dá para a gente discutir por lá também. Então dá para qualquer um aí participar. E nesse mês de março a gente está lendo um total de 3 coletâneas que foram publicadas só em e-book pelo sistema KDP da Amazon. Então nós já falamos até o dia 10 a gente leu a coletânea Histórias para Tempos de Crise, que eu já fiz um vídeo aqui, já falei sobre ela. E agora do dia 11 ao dia 20 a gente leu Pessoas Bacanas, né, que são 10 contos de autores que são agenciados pela agência MTS. São mais 10 contos de 10 autores brasileiros diferentes para a gente conhecer a escrita de cada um. Bom, de uma maneira geral, eu achei essa coletânea mais homogênea do que a primeira. Os meus contos preferidos até agora, desses 20, ainda estão na primeira coletânea, mas eu achei essa segunda coletânea com menos altos e baixos. Os textos são mais homogêneos, mais para cima do que para baixo. Então, de uma maneira geral, gostei mais dessa segunda coletânea. A coletânea começou com o conto que dá origem ao título da coletânea, que é Pessoas Bacanas, do André de Leones, e que fala de uma família desestruturada, que a filha tinha saído da prisão, a mãe estava no hospital, e aí eles vão se reencontrar para um almoço de família, então esse era o tema. Eu achei que os personagens foram bem construídos, assim, eu só não gostei do encaminhamento no final. Eu acho que ele não terminou no lugar certo, não sei dizer, algumas pessoas concordaram comigo ali nos comentários. O segundo chama a Fotografia, do Carlos Henrique Schroeder, que é interessante, a história de um filho que ele vai buscar o pai que ele não vê há alguns anos no aeroporto e ele fica nervoso e aí ele até volta a fumar ali. Então a gente vai vendo toda essa tensão por trás desse relacionamento que vai se fazer, as coisas se amenizam um pouco ali no encontro e o final também é meio brusco, assim, um freio repentino, mas interessante o conto. O terceiro foi A Máquina, da Carol Rodrigues, um dos contos que eu mais gostei da coletânea e o conto mais difícil de ler da coletânea. A primeira vez que eu li de noite, assim, tava com sono, aí eu li, não entendi nada, aí eu falei, não, vou ter que reler. Aí no dia seguinte eu reli e li mais uma vez, e aí quando você vai tirando a areia de cima e você vai descobrindo, assim, o esqueleto por trás, o conto ganha intensidade. Algumas pessoas do grupo não gostaram, não conseguiram fazer essa ligação com o conto, então, mas é normal, é assim, né? O conto bate diferente em cada pessoa, pessoas com experiências diferentes, com vivências diferentes e com gostos de leitura diferentes, então isso bate diferente para cada um. O quarto conto, O Retorno, do Estevão Azevedo. É um conto muito interessante de uma senhora que ela está indo à missa e lembrando da infância dela, de quando ela era jovem, e a gente vai vendo ela na sua vida, que ela tem um amor perdido e ela passa a vida esperando o retorno desse amor. É um conto interessante porque eu gostei bastante do conto, também está entre os meus preferidos dessa coletânea. E o Estevão Azevedo até me escreveu falando que ele estava super inseguro com esse conto, que é um conto antigo. É legal, assim, dessa conversa que a gente faz, porque a gente tem a possibilidade de conversar com vários autores ali da coletânea, vários deles entraram, chegaram a comentar, né, nos posts que eu fiz, no Facebook principalmente. Então, o legal dessas leituras conjuntas é isso também, né, a gente poder ter conversar com o próprio autor depois, né. O conto seguinte chama Clareira, que é da Isabel Mustacas, um conto bem interessante que me fez lembrar do conto da primeira coletânea do Cão Maior, que foi o conto que eu mais gostei até agora, e esse conto tem uma relação com aquele. A gente vai vendo
a história de dois irmãos que também passaram por abusos na infância. Eu só também achei só o finalzinho do conto ali, que eu também não achei tão legal assim, mas o conto vale bastante a pena. Em seguida, o conto chama A Cabeça de Greg Louganis, da Júlia Dantas, que é um conto que remete à história de um saltador olímpico, né, que um dia na Olimpíada de Seul, ele num salto preliminar, ele cai e bate a cabeça no trampolim, e mesmo assim no dia seguinte ele vai e ganha a medalha de ouro, e aí quando ele vai receber a medalha a gente consegue ver os pontos que ele recebeu na cabeça. E esse conto então é uma saltadora, uma atleta que está ali na beira do trampolim para saltar, e ela trava, ela não consegue saltar, e ela começa a vir na cabeça dela as imagens e essa cena desse outro saltador, e vai formando uma fila atrás dela. Então a gente vai ficando nessa mesma angústia dela ali, de estar na ponta do trampolim e pressionada para pular. E o conto, assim, eu interpretei o conto de uma maneira que isso para mim fez o conto ficar até mais legal. Muita gente não interpretou dessa mesma maneira que eu, e aí também não gostou tanto assim do conto. Então eu gostei da minha interpretação. Eu não vou falar aqui para não dar spoiler, mas eu gostei. Acho que o conto ganhou intensidade para mim dessa maneira. Mas apesar que depois eu fui reler de novo e não sei de onde eu tirei isso, mas eu gostei. Eu vou ficar com essa minha interpretação, tá? O próximo conto era da Luísa Musnick, chama Pêndulo, que fala de uma relação, de um casamento, uma moça que já não tá à vontade naquela relação, uma mulher que ela sai todo dia para ir trabalhar em outra cidade e volta, e aí então a gente fica nessa angústia dela também, desse relacionamento que está na hora de terminar. O próximo conto foi O Cheiro, do Marcelo Moutinho. É um conto que também fala de um relacionamento de um casal aí recém-separado, mas que tem uma filha em comum, com guarda compartilhada. Então o cara, um dia ele vai para a casa da ex-mulher, e ele precisa, a filha vazou a fralda dela e ele ficou sujo e precisou se lavar, e aí ele tenta retomar uma intimidade que não existe mais, assim, e a gente acompanha as nuances assim desse relacionamento desse casal. É bem interessante, algumas pessoas acharam engraçado o final do conto. O penúltimo conto é do Samir Machado de Machado, Admirável Mundo Monga. É um conto que para mim teve uma intensidade maior, porque é um conto que se passa em 1986, né, garotos ali em 1986, que quando estava estreando um filme dos Trapalhões no Rabo do Cometa, então que já me faz lembrar do Cometa Halley, que passou em 86, foi uma decepção, ninguém viu nada. Eu tinha um monte de luneta para olhar o telescópio e não vi quase nada, nada demais. E fala da monga, né? Para quem não sabe, monga é um truque que tem muitas vezes em circo, de uma garota que se transforma na gorila, e o gorila sai para atacar o público, né? É um truque de reflexão, de refração e reflexão em espelho, com luzes que se acende e se apaga. Isso também me remeteu muito à minha infância, porque eu fiz a monga no colégio, em feira de ciências durante alguns anos, me vesti de monga, participei do controle das luzes, fiz de tudo. A gente fazia mó zona ali na monga e fazia maior sucesso na feira de ciências da escola. Então é um conto que fala desses garotos que vão no circo para assistir esse espetáculo, e aí eles entram depois escondidos pelos bastidores para saber como aquilo funciona, e acabam tendo uma surpresa que vai assustar muito eles, e que me fez lembrar de um outro filme dos Trapalhões, que era os Trapalhões no Planeta dos Macacos, tá? Então um conto que eu gostei bastante também. E por último, o conto chamado Falta, do Tony Marx, que é narrado em primeira pessoa por um garotinho, como se fosse uma redação que ele está fazendo para a escola, falando como foram as férias dele, e a gente vai vendo a vida dele, da família dele, através desse ponto de vista ingênuo desse garoto. Então a gente vê que ele é o filho de um ex-jogador de futebol,
e a mãe dele, que também já não tem a mesma forma que antes, e esse menino que sonha em ser jogador de futebol, e a mãe chora porque está gorda, e aí ele também, a relação dele com outros garotos, as provocações e como esse negócio da fama acaba afetando até indiretamente o garoto também, e essa falta de forma dos pais, né, essa cobrança os pais que não podem engordar, né, o pai que era jogador de futebol e a mãe que era uma modelo, que tirava fotos, né, e então essa história que a gente acompanha também bem interessante. Então, é difícil, não tem nenhum conto aqui que eu achei ruim, todos os contos estão num nível muito bom, e eu destaco então o da Carol Rodrigues, o Estevão Azevedo, o do Samir Machado de Machado também eu gostei bastante. Então é difícil, eles estão num nível bem equiparado. Então agora vamos para a terceira coletânea, que chama Selvageria, e que é dessas 3 coletâneas que tem mais escritores que eu já conheci, de que eu conheço o trabalho. Então a gente vai ver nessa terceira coletânea contos da Aline Bey, que está aí explodindo com o seu romance Peso do Pássaro Morto. Então tem conto dela, conto do Carlos Eduardo Pereira, conto da Cíntia Moscovici, Giovanna Madalosso, Adriana Lunardi, Júlia Ramano, eu não sei se é assim que fala o sobrenome dela, Tércia Montenegro, Flávio Carneiro, Vanessa Bárbara, né? Então aí, acho que falei os 10. Então é isso. Então venha com a gente aí nessa leitura, vou deixar aqui na descrição o link das coletâneas para quem quiser comprar, e vamos discutindo aí, lendo um conto por dia até o final do mês. Tá cansativo, mas a gente vai em frente. Um abraço, até mais.